Bom dia a todos. Antes de mais nada, né, vamos dar início à nossa aula, né, de abertura à disciplina de Química Aplicada à Engenharia. Como eu reportei para vocês, né, para a turma lá no CIGA, desde o último final de semana, tanto eu como meu filho estamos apresentando problemas virais, né, com relação à doença, então não faria sentido eu me reunir com a turma e, né, isso virar o caos de passar essa virose para os demais. Então, assim, pessoal, a priori, né, a nossa aula vai ser aqui ministrada, né, de forma remota. Caso, né, ainda durante o percurso dessa semana, né, eu consiga realmente me revigorar, eu mando mensagem no CIGA e aí a gente, né, vai, então, né, acontecer as aulas de forma presencial, tá? Então, só para que a gente não perca, né, o conteúdo, até porque só são 5 semanas de atividade, onde, né, uma delas é aí semana de carnaval, né, a semana que já é a posterior a essa de início da disciplina. Eu vou apresentar aqui para vocês essa nossa aula na segunda, né? Como vocês sabem, tem essa aula, só já conceituando, né? É uma aula para complementação de carga horária, então serão aulas, né, de segundas-feiras, onde ou eu vou colocar um dia como prova, né? E aí a prova pode ser online, ou dia de entrega de trabalho, o artigo. Enfim, a gente vai ver aqui durante, né, aqui a explanação desse nosso plano, né, o conteúdo programático, que inclusive já está disposto lá no CIGA, tá? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre a disciplina. Primeiramente, a disciplina de Química Aplicada é uma disciplina, né, a qual tem como pré-requisito a disciplina de Química Geral. Né? Então, os alunos que se matricularam nessa disciplina são alunos que já estão, né, então, ali aprovados na disciplina de Química Geral, já tem alguns conceitos, né, já embasados, né, de Química Geral, e com isso a Química Aplicada, ela vem com o intuito de trazer uns conceitos avançados, né, ou seja, a gente agora vai ter um up no sentido, né, de escalonamento, que agora a gente vai voltar à disciplina de Química para, né, conteúdos práticos. Vocês vão ver que essa disciplina, ela se divide em 3 grandes núcleos, onde são núcleos, né, parte do estudo da química, que é voltado mais à parte prática, né, a gente vai ter conhecimento ali voltado, né, tanto para a parte de eletroquímica, né, vamos fazer estudo de corrosão, e, né, finalizando a disciplina, a gente vai, então, embasar o aluno, né, com relação aos diversos tipos de materiais, principalmente focados aqueles materiais tradicionais, tá? Então, qual é o principal objetivo, né? Já dei aí um resumão, mas é basicamente isso, né? Então, é que os alunos, ao final da disciplina, né, eles consigam, de fato, né, conhecer os fundamentos, tanto da parte de eletroquímica, né, a gente vai ter aí um estudo voltado à questão de pilhas e baterias, principalmente, né? Também expor, né, através da eletroquímica, através dos processos que ocorrem de forma espontânea, né, ali, os tipos e mecanismos principais, né, da corrosão, também fazendo estudo voltado para as técnicas, né, que a gente pode utilizar de forma a proteger esse material desse processo espontâneo, que é a corrosão, né? Também fornecer noções básicas, né, a todos os discentes com relação às estruturas cristalinas que estão presentes principalmente nos materiais, né, condutores e também materiais isolantes, ou seja, ali os materiais que a gente chama de materiais metálicos, né? Então, vai haver um estudo abordando, né, o conceito de estruturas cristalinas voltada aos materiais metálicos. E por último, né, a gente vai também fazer o estudo, né, de 3 tipos, né, de materiais, que são os materiais tradicionais, que a gente vai voltar às principais propriedades, né, e características e formas de produção dos materiais poliméricos, metálicos e também cerâmicos, ok? Com relação à ementa, né, a gente vai dividir, como eu falei para vocês, em 3 grandes blocos, né, então nós vamos ter a primeira unidade voltada para a parte, né, dos processos espontâneos do mundo das reações de oxirredução, ou seja, né, a eletroquímica voltada para pilhas e baterias que funcionam de formas espontâneas, tá? Segunda unidade, a gente já se volta para o mundo dos processos corrosivos, né? Vamos estudar também processos, né, não espontâneos, como
a eletrólise, né? Vocês vão ver quais são as principais diferenças, como é que eu consigo classificar que o material está sofrendo um processo espontâneo e quando mesmo está em situação, né, não espontânea, tá? E vamos ver também dois tipos de proteção, a proteção catódica e a proteção anótica. E por último, a terceira unidade, a gente fecha, né, ali com o estudo dos principais materiais que podem ser aplicados na engenharia, tá? Esse conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo muito parecido, né, para os alunos que já concluíram a disciplina de Fundamentos de Ciência dos Materiais, né, aquele estudo que a gente faz lá dos materiais poliméricos e cerâmicos, né, a gente tem ali se debruça, né, sobre uma abordagem nesses materiais, então aqui também a gente vai abordar, né, finalizando o conteúdo da disciplina no mundo de ciências dos materiais, tá? Vamos ver aí, fazer o estudo dos materiais condutores, que são os metais, e polímeros, e por último, os materiais cerâmicos. Quais são, né, aí as principais bibliografias adotadas, né, ao longo dessa nossa disciplina de 5 semanas, né? Disciplinas de semestre suplementar, tá? Para a parte do primeiro bloco, né, que é a parte ali de eletroquímica, eu gosto bastante do livro do Brown, né, Química, a Ciência Central. Esse livro está disponível na biblioteca, né, tanto de forma física como também de forma virtual. Tá? Outro livro também que eu gosto bastante é o livro do Atkins, né, ele é bastante didático, colorido, tem também disponível na biblioteca. Então, esse para a primeira parte. Para a segunda parte, né, sobre corrosão, a gente vai adotar, né, um livro aí do pai da corrosão, Vicente Gentil, né, um livro só sobre corrosão. Esse livro é interessante por quê? Porque ele trata do assunto corrosão, já trazendo um estudo de caso, né, algo já que está sendo visto na engenharia, né? Algum problema, alguma situação de um prédio, de um projeto que a gente já está ali, né, sofrendo corrosão e como a gente pode tanto de identificar qual é a causa, qual é a forma, qual é o tipo de corrosão e qual seria a melhor técnica, né, para que a gente pudesse desacelerar ou até mesmo eliminar esse processo corrosivo. Então, para a segunda fase, né, a segunda unidade, Vicente Gentil, corrosão. E para a terceira unidade, né, a gente adota também o pai da ciência dos materiais, que é o Callister, né, para quem, novamente, para quem já fez a disciplina de ciência dos materiais, viu, né, que eu emprego esse livro, né, por toda a disciplina, que é o Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução, mais que de introdução, uma introdução não tem nada, ele é bem completo, né, tanto que esse livro aí está no slide de 2002, mas vocês já vão encontrar livros de 2012, 2015 também já presente fisicamente na biblioteca, ok? Bibliografia complementar, né? Já falei do Atkins, que eu gosto bastante dele, né? Então, ele serve muito, né? Na realidade, ele é um complementar cadastrado no PPC, mas para mim ele deveria ser o básico. Eu gosto bastante do Atkins para o estudo da primeira unidade na parte de eletroquímica, tá? E também temos o do Mahan e do Brad, né, também de Química Geral, já que, como eu disse para vocês, é, né, uma disciplina que advém da Química Geral. Né? Então, muitos conceitos vocês vão encontrar no livro de Química Geral para a nossa primeira unidade. Algumas informações gerais, né, isso eu falei para o mundo que a gente vai estar trabalhando de forma, né, presencial, né, com relação à pontualidade. Gente, a nossa disciplina cadastrada está, né, iniciando 7 horas da manhã. E alguns alunos já até me enviaram e-mail perguntando com relação a esse horário. Né? 7 horas da manhã, que é um horário que é o primeiro percurso, né, do ônibus, e que o ônibus muitas vezes não consegue chegar às 7 horas da manhã. Então, assim, com relação a esse horário de 7 horas da manhã, né, falando também até pessoalmente, nem eu consigo estar às 7 horas da manhã em ponto na UFESA, né? Por quê? Porque às 7 horas da manhã é a hora que eu estou entregando o meu filho na escola. Então, 7 horas da manhã eu estou no portão da escola do meu filho. Aí vou me deslocar até o UFESA. Então, eu vou ter aí, né, até uns 15 minutos para, de fato, estar em sala de aula. Né? Então, essa pontualidade que eu falo é que
pelo menos a gente iniciar nossas aulas, né, aí às 7h20, tá? Então, a gente já vai perder esses 20 minutinhos, mas isso acontece também durante a noite, né, devido àquela saída da gente. Gente, a virose tá braba. Aquela saída que nunca acontece às 10h30, né? A gente sempre acaba saindo um pouco mais cedo, devido também à história de quem mora em outras cidades, de que tem que se deslocar. Então, assim, com relação só que ao início da aula, para que vocês estejam de fato presentes, né? Não tenha tanto entre e sai, que alunos chegam com 1 hora já de início de aula, né? Isso aí atrapalha e acaba que o aluno perde bastante conteúdo, né, quando acontece esse tipo de coisa. Então, é a gente firmar aqui um compromisso, né, uma conduta de estarmos ao início da aula, ou pelo menos ali, né, ter questão de até 10, 15 minutos ao início da aula, para que vocês estejam presentes, né, para que a gente possa, de fato, a disciplina já é tão curta, né, são 5 semanas, para que a gente possa, de fato, então, né, ter o aproveitamento máximo, né, de trocas, tanto da parte de vocês, né, com perguntas, dúvidas, ou até mesmo, gosto muito dessa disciplina, porque é uma disciplina que os alunos veem acontecendo, né, os alunos, eu não estou falando de algo inédito, né? Os alunos já veem esse tipo de situação acontecendo, é algo muito prático. Então, acaba que a gente tem uma troca ali de informação, é uma disciplina muito boa de se trabalhar. Então, a pontualidade é nesse sentido, tá? E a nossa aula, né, vai até 10h50. É óbvio que vai ter dias que, devido até mesmo ao próprio conteúdo da disciplina, né, a gente vai ter ali uma pausa, né, para que vocês possam lanchar ou esticar as pernas, ir ao banheiro, né? Até mesmo a minha pessoa também, né? Ir ao banheiro e tudo, enfim. A gente dá uma pausa ali de 10 minutinhos para que possa haver aí essa variação e depois a gente volta e finaliza a aula, né? Até 10h50. Vão haver dias em que, devido ao conteúdo, a gente pode até terminar a aula um pouco antes. Enfim, né? É essa pontualidade, né? Nesse sentido, por quê, né? Vocês sabem que a disciplina tem 60 horas, né? A gente tem que cumprir as 60 horas e contabilizado, né? Digamos assim, acho que esse é o melhor termo, através da frequência de vocês, através de assinatura de listas de frequência, né? Então, quando estiver passando a lista de frequência, de fato, o aluno esteja, para que não seja prejudicado com relação a faltas, né? Com relação à conduta em termos de celulares, né? Então, os celulares, pessoal, devem permanecer, né, aí no modo silencioso, né, para que não atrapalhe as aulas, né, porque muitas vezes tem aluno que deixa todos os aplicativos com, né, os sons, né? Então, chegou uma mensagem no aplicativo tal, ele vai estar lá disparando um bip, um alarme, algo do tipo. E isso atrapalha bastante, tanto, né, vocês que estão ali, né, um ao lado do outro, ficar escutando esse tipo de ruído, como também com relação à minha pessoa. Muitas vezes eu perco o pensamento que eu estou tendo porque veio, né, um ruído e eu parei para observar aquele ruído, né? Então, a gente aí tem desligados, mas era no sentido que chegou uma época na UFESA que já me trouxeram alguns transtornos, né? Depois eu conto, se tiver tempo disponível, eu conto para vocês alguns dos transtornos quando tinha celulares, né, ligados, principalmente com todos os sons, tá? E aí, obviamente, que todos têm responsabilidade de, sei lá, todo mundo pode, tem gente que pode ter, já ser, né, pai ou mãe de família, ter que sair para resolver algum problema, ok. Isso é bastante pertinente. Ou se precisou sair, não deu tempo para assinar a lista de frequência, depois conversa comigo, expõe o motivo, né? No último semestre, no semestre suplementar, né? Na última disciplina que eu ministrei, teve aluno que precisou sair porque houve um problema, né? E depois ele me mandou o que era o problema, me mandou por e-mail, mandou um documento comprovando, enfim, não tem problema nenhum, tá? Assiduidade, como eu falei para vocês, né? Então a gente vai contabilizar, né, a assiduidade através de lista de frequência, né, a lista de chamadas. Então vocês sabem a quantidade que vocês têm direito, né, de faltas e acima desse valor, né, que são aí 18 faltas, né, vocês estão
tecnicamente, né, reprovados por faltas, né? Então, tentar manter aí durante essas, né, 4 semanas. Eu já estou eliminando uma semana porque vai ser a semana de carnaval. Né? Então, tentar contabilizar esse quantitativo, né, esse percentual, de forma que vocês não sejam reprovados na disciplina dessa, que dá para tranquilamente, né, todos acompanharem e não ser reprovado por falta. Durante, né, essa nossa disciplina, né, eu vou colocar algumas formas avaliativas, né, na forma de trabalho ou de lista, né? E aí, tudo isso, pessoal, já está, de fato, né, cadastrado lá no SIGA, todas as datas do que a gente vai fazer, ou seja, o nosso conteúdo programado, né? Então, se atente a prazos, né, o que eu vou combinar com vocês, né, o que vai ser cadastrado, para que vocês entreguem naquele, né, dia. Né? Vai estar lá o sistema, na parte de tarefas, aberta uma tarefa, e a tarefa tem hora de abertura e hora de finalização. Então, por favor, né, que vocês cumpram esse prazo. Por quê? Porque depois o próprio sistema, o SIGA, ele não aceita o recebimento das atividades. Ah, professora, no dia da entrega do seu trabalho, o sistema, o SIGA, saiu fora do ar, né? Não tem problema. Aqui nesse slide, que também já vai estar disponível no SIGA, tem o meu e-mail pessoal, né? O meu e-mail profissional, o e-mail da UFESA. Se no dia de entrega de alguma tarefa que foi agendada, o SIGA estiver fora do ar, vocês vão enviar no meu e-mail, contanto que não percam aquele prazo, né? Por quê? Porque não serão aceitos, né, trabalhos ou provas, né, que a gente possa fazer, né, trabalho em forma de prova, né, computando como prova, não vai ser aceito que o mesmo seja entregue fora do prazo, ok? Quais são os materiais, né, então, que vão ser utilizados durante, né, a nossa disciplina? Os slides, né, que vão estar disponíveis lá no sistema, eu vou colocar os slides. Os livros, né, que eu já falei, tanto os livros básicos como os complementares, né, estão dispostos na biblioteca do nosso campus, como também vocês podem acessar o mesmo de forma virtual, né? E também a gente sabe que hoje em dia, né, no o Google, o céu é o limite, né? A gente já encontra muitos livros disponíveis aí em PDF, né? Por exemplo, o Vicente Gentil, facilmente você faz download do livro de corrosão, o livro do Callister, né, do William Callister, de Ciência dos Materiais também, ele está totalmente disponível, o Atkins, né? Então vocês podem, de forma rápida, né, ter a obtenção. Eu só não vou compartilhar com livros, só vou compartilhar o link, né, de livros que estão assim dispostos, porque, enfim, tem a questão mesmo de direitos autorais, mas, enfim, vocês sabem como encontrar, né, aí o caminho das pedras. Formas de avaliação, né, então, nossas formas de avaliação, né, durante esse semestre, né, essas 5 semanas, vão ser, né, aí, em forma de trabalho, prova, né, seminário, eu vou tentar fazer um seminário, mas eu vou ver se divido essa questão uma semana aí do carnaval, se a gente consegue. Por quê? Porque você já teria que previamente ter, né, um conhecimento acerca do assunto. Mas, enfim, eu estou pensando, né, se der certo a gente faz, sim, seminário. Se não, vai ser grupos, né, que vão entregar, né, em forma de trabalho, determinados conteúdos aí que a gente vai trabalhar durante a disciplina, tá? Com relação à prova escrita, pessoal, no dia que houver a prova escrita, né, vocês já sabem como é, eu sempre trabalho no mesmo sistema, então, no dia de prova, o aluno deve trazer o seu próprio material, né, ou seja, caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha e calculadora, né, porque tem muita parte do conteúdo, obviamente, tem cálculos, né, você lá vai ter que fazer reações, calcular, sei lá, energia livre de Gibbs, já estou falando até de conteúdo, mas, né, então tragam calculadoras, tá? E as datas de avaliações, né, estão dispostas no nosso cronograma de atividades, que também eu já disponibilizei, né, todas as datas cadastrei lá no SIGA, mas a gente vai falar aqui nessa nossa aula introdutória, ok?
Reposição, como vocês sabem, né, de acordo com o regimento da universidade, vocês têm direito de repor apenas uma única avaliação. E a mesma, né, é sempre feita ao final do semestre. Mas, já adianto, nós já estamos com um semestre, né, tão curto. Tentem não perder as provas, né, nas datas que estão marcadas. Por quê, né? E isso já garante vocês a finalização de forma mais rápida, né, do semestre, como também a questão do próprio contratempo, né? Porque vocês vão ver aqui no cronograma de atividades que eu vou utilizar das datas da segunda-feira para aplicação de prova, né? Então, que é aquele dia que é um pouco mais curto o horário, né? Então, acaba que vocês, em termos de reposição, né, vocês vão ter um tempo mais corrido, digamos assim. Enfim, e fazendo a prova, né, no dia marcado, que vai ser, vocês vão ver aí que eu vou falar, né, mas vai ter prova remota, vai ter prova que vai ser dividida em trabalhos, em equipe, então acaba que você, de certa forma, fica algo mais tranquilo, né, fica algo que, do que, de fato, repor uma prova ao final do semestre, isso é uma prova que é, né, você ali tendo que recapitular todo o conteúdo ao final do semestre, o conteúdo da primeira unidade ou da segunda unidade, onde, né, a gente já poderia ter finalizado esse conteúdo, tá? É óbvio, né, que tem aí, façam o esforço de comparecer a todas as avaliações, salvo motivo de doença, né? Até como eu me encontro aqui, né? Salvo motivo de doença, eu não estou podendo encontrar com vocês de forma presencial, né? Então, óbvio, no dia de uma prova, se alguém estiver doente, obviamente não vai lá comparecer para contaminar todos, né? Mas, enfim, tentar, de fato, não faltar por qualquer ocasião, tá? E a matéria da prova, né, como eu coloquei aí nesse quadro, a mesma não fugirá do assunto, né, que foi compartilhado com vocês, né? Então, logo, se vocês, né, de fato, se debruçarem sobre aquele assunto que foi compartilhado, né, fizerem aí as listas de exercícios que eu posso propor, o capítulo final do Callister, tal, capítulo tal, tentem fazer aquela lista, exercício tal, tal, tal. Se vocês, né, se disporem a trabalhar dessa forma, com certeza, né, o resultado é satisfatório, né, quando a gente também faz a nossa parte, tá? E como eu disse para vocês, né, meu e-mail é profissional, jose.ramos@ufesa.edu.br, né, é o e-mail que a gente pode ter, né, trocas ou de informação de aula, ou também da questão, precisei sair mais cedo, ou comprovação de uma falta, né, para poder. Tem gente que adoece, tem dia que tem feriado municipal, na qual, né, vocês fazem parte, aí não tem ônibus, enfim, né, vocês já estão habituados, né, não só comigo, mas com outros docentes, a questão da troca de informação que a gente pode ter através do e-mail. E agora vamos ao cronograma, né, com datas que são bastante importantes para vocês. Então, nós temos aí praticamente um mês, né, de aulas, né, o nosso cronograma da disciplina, né, a gente começa com essa aula introdutória de 24 de fevereiro e nós vamos, né, com a finalização dessa disciplina do componente dia 27 de março, né, então praticamente aí um mês, né, 33 dias, onde, né, a gente vai ter aí o carnaval nesse meio termo, né. Então, vamos lá. Dia 24, nossa apresentação, né, como a metodologia que vai ser aplicada, né, já falei do objetivo, aulas explanatórias, presenciais e, né, as datas de avaliações que a gente já vai dispor aqui nesse cronograma. Nossa primeira aula, a gente já começa aí com o mundo das reações redox e balanceamento, tanto como eu posso fazer em meio ácido e em meio básico. Depois vemos o contexto, né, de pilhas, como a gente pode, então, calcular a DDP, né, que é o diferencial de potencial, né, o potencial das células, e também calcular a energia livre de Gibbs, né, a lei de Gibbs, fazer o estudo tanto de pilhas e baterias, que funcionam de forma espontânea. Dia 27, a gente finda, né, o conteúdo da primeira unidade com o mundo não espontâneo, que é a eletrólise,
né? E a eletrólise ela é gerida através das leis de Faraday, né? E vamos também fazer um estudo, né, aplicado, né, prático, que é a galvanoplastia, né? A galvanoplastia é o ramo da eletroquímica, né, que estuda esses processos não espontâneos, tá? Que aplica a eletrólise. Na outra semana, né, que nossas aulas são segunda, terça, quarta e quinta, segunda, terça e quarta, temos o quê? Carnaval, né? Até o dia 5 de março, quarta-feira de cinza, né? Então a gente não vai ter aula. E como era a finalização já da primeira unidade, nós temos prova da primeira unidade, né? Então, na quinta-feira pós-carnaval, eu vou fazer a avaliação da primeira unidade com vocês, né? E vai ser, pessoal, basicamente uma lista de exercícios. Vou colocar lá questões de forma remota, né? Vou dar um tempo aí para vocês responderem, sei lá, 8 horas, como se fosse mesmo uma prova, né? 8 horas para vocês me responderem algumas questões acerca desse conteúdo do mundo aí de eletroquímica. E a gente tem, então, a finalização da primeira unidade, né? Então, quinta-feira, pós-carnaval, né, já está aí negrito, destacado para vocês, nós temos a avaliação da primeira unidade, tá? Aí, isso já findaram, né, 2 semanas da nossa disciplina. Na terceira semana, a gente entra no estudo da nossa segunda unidade, que é o mundo da corrosão. Então, vai ser, né, aí uma semana que nós vamos ter aula desde o dia 10 de março ao dia 13, né? Então, vai ser uma semana realmente de aulas a semana toda. Então, corrosão, formas de corrosão na segunda. Depois, TPC, que é taxa de penetração da corrosão, diagramas de Paubert e, né, quais são as técnicas protetivas, né? Proteção contra a corrosão, tá? E aí a gente já entra no mundo da terceira unidade, que é fazer só a introdução à ciência dos materiais e aborda o estudo de estruturas cristalinas aplicada aos materiais metálicos. Por que eu já adianto esse conteúdo na terceira semana? Porque eu quero utilizar a segunda, né, que é a aula curtinha, para a aplicação da nossa segunda unidade. Então, no dia 17 de março, né, tá também aí em negrito, a gente já realiza a avaliação da nossa segunda unidade. Dia 18 e dia 19, a gente vai, então, né, verificar aí o mundo dos materiais tradicionais, polímeros e cerâmicos, tá? E aí, no dia 20, né, que é a quinta-feira, a gente já finaliza a disciplina, né, em termos de conteúdo, porque a gente já vai, então, fazer a avaliação da nossa terceira unidade, tá? E aí, como eu disse para vocês, a gente vai pegar a segunda da última semana para questão de reposição de quem, né, teve que repor alguma das unidades, né? Então, vai ser a aplicação através de prova, né, óbvio, né, você tem direito a repor uma das unidades, lembrando, né, tem que solicitar no sistema, né, então se você perdeu a segunda unidade, você tem que fazer a solicitação, tá, eu preciso saber qual é a prova que o aluno vai repor, tá, para aplicar aí nesse dia, então dia 24 de março, reposição das unidades, dia 26, para quem, porventura, né, for aí fazer quarta prova, né, então, dia 26. Lembrando, tá, que para que vocês façam a reposição no dia 24, na segunda, no caso, vocês têm até a sexta, né, para solicitar a reposição. Então, caso ninguém, né, tenha reposição, a gente pode até já puxar a quarta avaliação para o dia 25, para terça, porque aí eu já fico mais tempo hábil para tanto corrigir a prova, como também ficar disponível, né, para apresentar para quem porventura queira ver a sua quarta prova e finalizar, então, a disciplina, né, mas a última semana, na realidade, é só para aplicação de reposição e do exame final, que para quem porventura for, tá? E aí a gente faz, de fato, o encerramento da disciplina no dia 27, é o dia que eu fecho no sistema, né, então colocando ali todas as notas, né, e de fato, finalizando a disciplina de Química Aplicada.
Eu queria que vocês, né, essa nossa primeira aula, pessoal, como ela está sendo remota, vocês, a lista de frequência vai ser como, né? Assistiu aqui essa aula, coloque então o nome completo de vocês aí, né, no YouTube, para que eu possa contabilizar. E além disso, de vocês colocarem o nome, por favor, né, quem já fez a disciplina no módulo 2 de laboratório, né, de química aplicada com a professora Sanderli, também coloca essa informação. Por que eu estou pedindo essa informação? Né, porque foi algo que foi até durante a reunião, né, foi algo visto, né, porque ficou o inverso, né, primeiro viu a prática para depois ver a teoria, né, então é só para eu saber a questão em termos da turma, para quem já viu esse conhecimento, né, viu aí como acontece corrosão, na forma prática, por quê? Porque isso melhora demais o entendimento de vocês na aula teórica, então é só para eu ter a noção do percentual dos alunos que estão matriculados aqui, né, quem já viu aí a disciplina de laboratório de química aplicada agora, no semestre suplementar, ou se já viu, porventura, né, nos outros semestres. Ou seja, professora, eu já tenho conhecimento de como é na prática, né, porque se torna até um pouco mais fácil para o entendimento do aluno quando está vendo aqui essa disciplina, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Se, né, chegar na segunda-feira, estou gravando essa aula hoje no sábado, tá? Sábado já de tarde, finalizando a tarde, porque eu estou vendo que, de fato, não vai ter condição de eu estar na segunda-feira de forma presencial com vocês. Mas, se for preciso, na terça, ser também aula remota, eu aviso para vocês no CIGA, e aí eu já gravo na segunda aula da terça. Se eu melhorar na terça, a gente se encontra de forma presencial na quarta e na quinta, ok? A gente vai mantendo esse contato via cigarro, mandando as informações, até mesmo para que vocês se preparem, né, na questão, no quesito de se deslocar até a universidade para assistir a aula ou não, se vai pegar ali amanhã, né, e assistir a aula de forma remota, tá bom? Eu finalizo por aqui, né, então que a gente tenha, né, esse último módulo, né, de disciplina, um módulo bastante proveitoso para vocês, né, que essa disciplina de fato possa ser uma disciplina de base, né, aí para quem vai seguir nas engenharias, uma disciplina crucial, né, para o profissional. Vocês vão ver, depois eu falo, né, quando eu estiver de forma presencial, vários casos, né, casos que eu digo, vários estudos de casos de como a química aplicada, né, geram, inclusive, vários TCCs, né. Tem aluno que se apaixona por essa disciplina e vira mesmo uma disciplina de ser aquela que, eu quero construir meu TCC em cima disso, algo muito importante no sentido porque a gente vê, né, acontecendo processos corrosivos dentro da nossa casa, né, então é muito interessante quando a gente procura tentar solucionar, né, algum problema, tá? Então, encerro por aqui e, né, até a nossa primeira aula de mundo aí eletroquímico com as reações redox. Boa tarde, né? Já que eu estou gravando, boa tarde para todos. E bom dia para quem, né, está assistindo. Tchau.